Boa tarde, quarto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Para a nossa primeira aulinha de hoje, quinta-feira, quero que vocês peguem o caderno de atividades, ainda do terceiro bimestre, na página 76. Vamos trabalhar até a página 80 e assim nós finalizaremos o nosso caderno de atividades nessa disciplina. Então, ali está falando sobre a mão de obra imigrante aqui no nosso país. Vocês sabem que lá no início do século XIX, muitos europeus vieram aqui para o nosso país. E quando eles vieram para cá, eles desembarcaram ali na cidade do Rio de Janeiro e no Porto de Santos. E eles tinham que se deslocar para um lugar onde eles iam morar, passar ali por um tempo até construir suas residências. Como era chamado esse local onde os imigrantes ficavam para trabalhar, seja na colheita de café, cana-de-açúcar, onde que eles ficavam quando eles vieram aqui para o nosso país? Como era chamado o local onde eles ficavam abrigados? Quem lembra? Começa com H. Vamos desembaralhar aquelas letras ali. O local é chamado de hospedaria. Uma hospedaria é um lugar onde hospeda pessoas, recebem hóspedes. Nesse caso, eram imigrantes europeus. Ali no exercício 2, tem uma imagem, hospedaria de imigrantes do estado de São Paulo. Olhem para vocês verem. Um local bem grande, bem espaçoso, pois recebiam muitas pessoas para viverem ali durante o tempo em que eles estavam trabalhando para os portugueses que já estavam aqui, para os produtores ali da época. E nessa hospedaria eles recebiam alguns tipos de tratamentos. O que eles tinham lá? Eles recebiam atendimento médico, eles tinham cozinha, tinham também enfermaria, né, que era onde eles recebiam atendimento médico. Eles tinham um refeitório, onde todos se alimentavam juntos. Lembra que a gente já tinha visto na outra apostila um refeitório com vários imigrantes almoçando. Eles, claro, tem também sanitários, né, e dormitórios. Então ali eles recebiam todo tipo de atendimento. Exercício número 3. Nas hospedarias, vários serviços eram oferecidos aos imigrantes. Leia este esquema de assistência aos imigrantes e depois responda às questões. Então ali, acompanhe na apostila de vocês, tem um esquema de atendimento aos imigrantes. Primeiro, de onde eles vieram, se era procedência de onde vieram, se vieram de via marítima ou de via terrestre, se pelo mar ou pela terra, se eram do exterior, outros estados, e também tinham que passar pela Inspetoria de Imigração em Santos, Montes Claros e Pirapora e também em outros locais ali. Tinham que passar por um registro, aí eles eram contados, eles também tinham que fazer exames para saber se não tinham trazido doenças dos outros lugares para cá, se tivessem trazido tinham que ficar isolados para tratamento, eles eram vacinados também. E então ali tem um esquema de organização. De acordo com o esquema, os imigrantes que chegavam de navio desembarcavam em qual cidade do Brasil? Ali diz que quem chegava de navio, se é de navio, é por via marítima. Qual é o nome da cidade que está escrita bem aqui embaixo? A cidade de Santos. Então, lá no exercício número 3, na letra A, na cidade de Santos. Então, eles embarcavam na cidade de Santos. Letra B. Qual era o primeiro serviço, de acordo com aquele esquema ali, que eram oferecido aos imigrantes? Qual era o primeiro serviço? O primeiro serviço era higiene. Então, o primeiro serviço era higiene
seguido de uma alimentação, de um café, seguido de um café, e era isso que eles recebiam ali assim que chegavam o primeiro contato com eles. Eles primeiro passavam por um tratamento de higiene e em seguida recebiam uma alimentação, um café. A partir de 1850, tornou-se proibida a entrada de africanos como mão de obra escravizada no Brasil. Após esta data, aumentou o número de imigrantes que vieram trabalhar no campo e na cidade. Quem incentivava a vinda dos imigrantes ao Brasil? Quem que incentivava essa vinda dos imigrantes? Eram os... Quem que precisava dos imigrantes aqui no nosso país? Quem tinha empregos para oferecer, os proprietários das terras. Eles precisavam da mão de obra escravizada ou dos outros países para virem trabalhar aqui. Então, lá no número 4, quem incentivava? Os proprietários das terras. Eles que incentivavam a vinda desses imigrantes para cá para trabalhar. Virando a página, exercício número 5. Estudamos que, com os lucros obtidos com a venda de café, várias cidades brasileiras foram modernizadas. Dessa forma, passaram a ter iluminação, calçamento e novos edifícios, por exemplo. Nessa época, o empresário conhecido como Barão de Mauá também investiu em mudanças. Algumas delas foram a construção de uma ferrovia e a da primeira locomotiva a vapor do Brasil, chamada de Baronesa. Olha que informação legal! A primeira locomotiva que foi construída aqui no Brasil, que era uma locomotiva a vapor, recebeu o nome de Baronesa. Vejam esta imagem, que mostra uma fábrica de gás. Esta obra fazia parte do projeto de modernização que previa o uso de iluminação a gás. Do projeto também fazia parte um novo tipo de transporte, os bondes. Então, olhem aqui, esse estabelecimento aqui, que era uma fábrica de gás. Então, como vocês podem observar ali, a notícia sobre o estabelecimento de gás, ela foi publicada em um jornal, ela foi noticiada em um jornal, pois era um acontecimento muito importante na época. E esta é a nossa pergunta B. Que meio de comunicação foi usado para informar sobre a construção da fábrica de gás? Foi noticiado em um jornal. Este foi o meio de comunicação. Virando a página, o exercício 6 da página 79, a tia vai responder com vocês as lacunas, depois, com as respostas que nós colocamos em cada uma das alternativas, vocês deverão completar aqui a cruzadinha. Letra A. Alguns trabalhadores realizavam atividades manufaturadas, ou seja, faziam produtos com as próprias... O que eram? Lembra que tinha os produtos manufaturados e os produtos fabris? Que os manufaturados eram feitos pelos funcionários, então eles faziam com a mão. Então, eram produtos feitos de formas manuais. Então, lá na lacuna da letra A, manuais. Letra B. Aqueles que trabalhavam na produção utilizavam máquinas para transformar matérias-primas, como ferro e madeira, em diversos produtos. Qual meio é possível para fabricar produtos desta forma? Nas grandes fábricas, as indústrias. Então, industrial. Então, aqueles que trabalhavam na produção industrial usavam máquinas para transformar matérias-primas em outros produtos. Letra C. Barão de Mauá. Letra maiúscula porque é um sobrenome. Então, ele foi responsável pelo quê? Por incentivar a vinda de trabalhadores de outras partes do mundo. Letra D.
Com a industrialização, o Brasil passou a fabricar acessórios, roupas e artigos de, aqueles bem caros, artigos de luxo, além de produtos farmacêuticos. Letra E. Os vinham ao Brasil para trabalhar tanto nas construções públicas quanto nas fábricas. Quem que vinha ao Brasil para trabalhar nas construções e nas fábricas? Os imigrantes. Letra F. Para vender os produtos, eram muito utilizadas, principalmente no formato de cartaz. Como que eles anunciavam esses produtos? Como que eles faziam a divulgação? Por meio de propagandas. Então, era por meio de propagandas que eles divulgavam os produtos que eles queriam vender. Então, agora vocês vão colocar ali no caça-palavras, na cruzadinha, as palavras que nós completamos ali. Manuais, industrial, Mauá, luxo, imigrantes e propagandas. Virando a página, exercício número 7. No Brasil, entre o fim do século XIX e início do século XX, foram instaladas diversas fábricas de alimentos e tecidos, além de várias outras transformações nas cidades brasileiras. A respeito desse assunto, leia a seguinte fotografia. Então, vejam aqui. Olhem que foram instaladas muitas fábricas de alimentos e tecidos. Identifique 3 elementos que demonstram a modernização da cidade. O que demonstra aqui que a cidade foi modernizada? Como que era a cidade antes da colonização, quando moravam poucas pessoas, ainda não tinham automóveis, não tinham grandes construções, menos ainda luz elétrica. Então, o que mostra nessa imagem uma modernização? Os automóveis. Então, lá no número 7, letra A, os automóveis. O que mais que tem ali? Os postes, a iluminação e também os grandes edifícios, porque isso é exemplo da modernização. Antes as casas não eram construídas dessa forma. Grandes edifícios. Então já demos aqui 3 exemplos, mas poderíamos citar mais. As ruas maiores, mais largas. Letra B. Como eram as construções daquele período? Como que elas eram feitas? O que nós podemos observar aqui nesta imagem? Que elas tinham muitos andares, eram bem largas, bem espaçosas e sempre os estabelecimentos comerciais eram aqui no térreo, na parte mais baixa, mais acessível. Os andares acima serviam de moradia. Então, letra B. Vamos responder aqui os edifícios tinham vários andares. E na letra C é uma resposta pessoal. Escreva 3 diferenças entre o espaço fotografado, que é no centro da cidade do Rio de Janeiro, e o centro da cidade onde nós moramos. Escreva 3 diferenças. O que tem de diferente entre essas construções aqui e as nossas construções aqui no centro da nossa cidade? Vamos escrever lá, é uma resposta pessoal, cada um irá colocar a sua. Então, assim nós finalizamos o nosso caderno de atividade de história. Espero que todos façam com bastante capricho. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!